Bem, queridos, sempre graça e paz. A beleza, a maravilha deste nosso encontro dominical e da reunião que temos quando nos juntamos com este coração e propósito de celebrar esse nome que é sobre todos os nomes. E como sempre dissemos, com gratidão. Nós temos inúmeros motivos para dizer obrigado, né? Quando se diz obrigado? Quando esta frase, essa pronúncia, ela é feita? Quando você recebe de alguém alguma coisa. E todo dia o bom Deus, Ele abre o seu bom celeiro e faz derramar torrencialmente em nossas vidas as suas ricas bênçãos. Nós não temos um Deus sovina, munheca, um Deus que tem prazer em nos ver sem as coisas necessárias e até aquelas que são mais do que necessárias, para que nós possamos expressar felicidade. É digno de nota que quando nós geramos, e eu falo isso com conhecimento de causa, quando nós geramos, nós queremos ver os rebentos que colocamos no mundo realizados, felizes, que eles subam o topo das montanhas, alcance o alto que eles sonham e desejam. Eu sei que uma multidão de bilhões de pais, eles veem os filhos que eles geraram um tanto quanto por cima dos ombros, com os olhos vesgos, porque esse filho, ele não chegou ao auge que ele, filho, sonhou, para que o pai se tornasse no filho realizado. Algumas pessoas, elas criticam pais que sonham. Eu sempre sonhei com todos os meus filhos, todas as minhas filhas. Eu sempre sonhei com elas. E eu sei que, como eu sempre disse para vocês, antes de ser crente, eu ia lutar para dar uma casa para cada uma delas. Eu estava nesse caminho, era o meu alvo, o meu objetivo. Por quê? Porque eu vivi de aluguéis. E a gente sabe que você dá dinheiro para o outro e nunca aquilo é seu. E o sonho de você ter uma moradia, uma casa, isso é dos bilhões de pessoas que estão na Terra. Assim são também outros princípios da vida. Nós queremos alcançar, alguns querem ter uma grande cultura, outros uma grande profissão. Realizar-se é o objetivo que Deus tem para todas as pessoas que vieram à Terra. Deus, a Bíblia, esse livro aqui, chama ele de bom. E ele o é mesmo. E seria um Deus ingrato, injusto, se fizesse para uma razão, um fim e um motivo, e o outro para simplesmente ele sobreviver na vida. Sobreviver é o extremo da vida. A pessoa está sobrevivendo. Ela não está vivendo. O Deus, Ele mandou o seu Filho para que nós tenhamos vida abundante, diz a Bíblia. E às vezes a gente não entendemos o que é isso. E quando nós vemos os desvios, os atalhos de vida que as pessoas lá fora estão tomando, é porque elas não chegaram aonde pretenderam chegar.
E aí então eles se lançam em entretenimento e lazer e prazer, que até esse livro aqui condena. E quando nós vemos eles fazendo o que fazem destas portas para fora, nós ficamos como que absorto o grande número que eles são. Mas por quê? Porque eles não acertaram o caminho. A felicidade tem um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele fez o que fez, que é tomar o seu lugar, o lugar do homem, de pobre e infeliz, de um condenado. E ele aceita então toda a sentença de morte, e ele deixa cair sobre ele para que você fosse o que a gente vê, essa multidão de pessoas sendo aí fora. Isso é um contrassenso, gente. Isso é um erro de concordância. Como que um Deus tão sábio como ele é, ele iria então pagar o preço da nossa vitória, o preço do nosso sucesso, para que agora nós fôssemos viver uma vida qualquer lá fora? Não, ele quer que a glória dele esteja sobre a nossa vida. Quero cumprimentar os amados irmãos e amigos que estão conosco, já ouviram a devocional aí do nosso irmão Wagner, e agora vão seguir conosco, né, nesta mensagem que preparamos para que a sua vida ela saia da estagnação e deixe ela fluir, porque se ouvir a palavra de Deus, ele diz que quem ouve a palavra dele tem vida eterna, tem vida abundante, uma vida prazerosa, onde você acorda e não maldiz as coisas como a gente vê aí fora acontecendo. As pessoas parecem que se aborrecem porque acordaram. Isso é triste, quando na verdade, né, nós acordamos e já glorificamos o nome do Senhor. Já falei para vocês que eu acordo com os passarinhos. Perdão. Acordo com eles, com seus trinos, com seus gorjeios. E eu então, ainda no meu leito, penso, eles não têm um celeiro como eu tenho aqui guardado. Eles não têm os víveres acumulados aqui. Mas eles já estão glorificando a Deus, porque eles confiam que o Deus que os fez já preparou a dieta deles, já tem a comidinha dele preparada. E quando eu vejo os pombinhos, os passarinhos, né, ciscando, comendo, aí eu falo como o Senhor é fantástico. Um dia até filmei na minha janela, minha mulher falou, olha que voos eles estão fazendo aqui, e a gente via eles voando em bandos. E depois eu falei para minha mulher, é que o Senhor mandou os bichinhos voarem, e eles estão comendo esses bichinhos, estão se alimentando deles. Como ele fez com as codornizes no deserto, quando o povo de Israel pediram carne, ele fez as codornizes fazerem um voo rasante, e eles pegaram as codornizes com as mãos. Se Deus não é um Deus para ser louvado, então quero cumprimentar você que está conosco na noite desse dia. E hoje nós vamos pensar, né, é um tema fantástico esse tema, porque vai falar de um instrumento que ele é fantástico, esse instrumento, chamada a Arca do Senhor, a Arca do Concerto. E aí nós vamos ver aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, nós vamos ver o que ele nos fala no capítulo de número 4 de Samuel, com respeito a esta história provada, confirmada e aceita por estudiosos, por pesquisadores, por pessoas que confirmam
que isto daqui é verdade e aconteceu. O capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 19 para nós ganharmos tempo. É um tema bastante conhecido. E o verso 19 do capítulo 4 diz assim: estando sua nora aqui é a nora do sacerdote chamado de Eli. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo a dar à luz, ouvindo essas péssimas novas informações de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, enquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Acabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro, seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Oremos. Bendito Deus, escolhemos esta pérola da tua palavra para nossa meditação. Agora o teu Espírito é que é revelador, é Ele quem pode nos mostrar aquilo que só o Senhor enxerga e vê nesses poucos versículos. Dá, Senhor, que possamos nesta noite inspirar-nos em Ti para anunciar, Senhor, a Tua grandeza e glória e chegar aos ouvidos e corações de muitos, para que eles se convençam que quando não há glória, o Senhor é o Deus de glória para iluminar o quadro da sua vida, em nome de Jesus, amém. Esta é uma história triste de Israel, é uma história ruim, é de um longo período de vida deste povo fantástico, que é o povo de Israel, odiado por todos, e agora com esta guerra, então, a manifestação de ódio que está havendo, então ficou maior, porque foram lá e fizeram o estrago que fizeram em Israel, e agora eles estão fazendo-se de vítimas das consequências que eles mesmos. Eu, quando não era crente, fumava, bebia, jogava, mentia, roubava, brigava, uma série de coisas. Eu tinha que sofrer as consequências, como sofri as consequências. Mas a sociedade corporativa e permissiva de hoje, eles vão olhar pelo ângulo errado. Esse ângulo errado tem um maestro. Esse maestro chama-se o diabo. É ele que está orquestrando toda esta aversão, todo este ódio contra o povo de Deus, que é o povo de Israel. Deus não passa pano quente por cima do erro. Israel só foi mais uma vez agredido, mais de 20 vezes agredido pelos seus inimigos, porque eles estavam à deriva. Eles estavam na contramão da vontade de Deus. O povo de Israel aqui estava na contramão da vontade de Deus. Quando o mundo, como o pessoal lá do sul, está na contramão da vontade de Deus, eles não gostam que a gente fale isso. Mas eu tenho que falar porque é assim que diz esse livro. Quando você ignora o Deus que criou e que levou, como levou eles, a tudo que eles foram antes deste dilúvio praticamente que veio sobre eles, eles ignoraram o que esse Deus que é o Deus provedor de todas as coisas,
como está fazendo São Paulo, o Rio de Janeiro, o Salvador na Bahia, lá em Manaus. Eles estão fazendo. Não adianta falar das festas que eles fazem populares, como agora a festa de São João, São Pedro e Santo Antônio. Não adianta. Isso não glorifica a Deus. E quando você desvia, quando você pega um atalho e vai glorificar outro que não o Senhor, então você vai ter que sofrer as consequências. Agora é o que eu falo para o maconheiro: você quer fumar maconha e quer ser sóbrio? Você quer ser inteligente fumando maconha? Você quer beber todos os tubos de vodka e uísque e você quer manter ainda o equilíbrio? Você quer transar com tudo quanto é mulher na rua e quer que a sua mulher fique ali esperando você? Ela vai te largar, te abandonar, te deixar, assim como se ela fizer também da mesma forma. Aí as pessoas querem ter uma vida devassa, e toda vida devassa é aquela que você não reconhece Deus como o Senhor da sua vida. Isso chama-se devassidão. Israel estava 350 anos, quase 400 anos, que eles viveram com juízes. Esse Samuel foi o último juiz. Depois vinha a dinastia, vinham os reis, que o Edir Macedo ajudou aí com o seriado deles, né? Que muitas pessoas que não conheciam a Bíblia e se interessaram, né, por essas películas, eles foram ver, né, quem foi o primeiro rei, no caso o Saul, depois o Davi, depois Salomão, e assim Jeroboão, e foi indo até terminar os reis de Israel, e eles vão terminar, presta atenção, com Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Israel não ficou sem rei, não. Eles só não o reconheceram, mas o rei de Israel chama-se Jesus Cristo. E depois, isso é escatológico, depois que Jesus voltar, então eles irão reconhecer Jesus, e aquilo que Isaías profetizou: pode uma nação nascer num só dia, vai acontecer nesse dia. Quando o Senhor colocar os seus pés ali no monte de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, Ele vai fazer isso. E os israelitas todos, só que não vai ter, presta atenção, não vai ter um judeu fora de Israel. Eles vão voltar para lá. Vocês já viram que agora mesmo, com esta guerra que está lá contra o Hamas e Hezbollah, e a gente tem que ser no mínimo honesto com o mundo árabe. O ódio é o mundo árabe contra esse povo de Israel. E depois chega esses mundos como o Brasil, essa sociedade com a América Latina, nações como a Rússia, China, Coreia do Norte, tanto, que vão se voltar para estimular esses árabes a eles continuar querendo eliminar Israel. Presta atenção, você que está me ouvindo aí, não tem como destruir Israel. Eu vou dizer uma coisa, inclusive para nós brasileiros, porque o nosso presidente é a favor da Palestina e contra Israel. Isso já está provado pelas falas dele. A minha Bíblia diz que quem amar Israel e abençoar a Israel será abençoado por Deus. Está lá em Gênesis 12. E quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado por Deus. Você, como eu, brasileiro, você espera o quê? Que Deus vai passar pano quente? Aqui Israel está sofrendo. Sabe o que é Icabô? Icabô significa a glória. O que é a glória? No hebraico, Shekinah. É aquilo que nós, na abertura do culto de hoje, abrimos no capítulo 19 do Salmo. E Davi, que não tinha um espectrômetro, não tinha uma luneta, né? Porque a primeira foi Galileu que inventou, e não tinha um Hubble, né? Como está lá no espaço.
para pesquisar as estrelas, ele gritou: o sol proclama a glória de Deus, as estrelas proclamam a glória de Deus, os astros proclamam a glória de Deus. Isso Davi, há 3.000 anos atrás, ele disse isso. Quer dizer, a Shekinah de Deus. E como ele fala ali, essas criações todas de Deus não tem boca, não tem linguagem nem fala, mas a gente ouve a voz dele. A gente ouve a voz. Eles estão gritando. As estrelas, os astros, a constelação, os planetas, as montanhas, as cordilheiras, os oceanos, os mares, estão gritando que eles são feituras da mão de Deus. Só o homem que se chama humano, irracional, é que não reconhece isso. Mas eles pensam que por não reconhecer, eles podem menosprezar e deixar esse Deus de lado e continuar a vida deles. Não podem mesmo. Por quê? Porque vem esses desastres naturais que nós estamos vivendo no sul, essas guerras, esses cataclismas, esses vulcões que entram em erupção, esses desmoronamentos, deslizamento de terra, soterramento, e aí eles aparecem na sua televisão. Tomara que não seja você que está me ouvindo agora, se lamentando e dizendo, como os nossos irmãos estão dizendo lá: 40, 50, 60, 80 anos da minha vida foi embora e eu não consigo mais reconstruir de novo. Eu com os meus quase 80 anos, o que eu sempre falo, aonde eu vou, por isso que eu louvo a Deus do Senhor ter me alcançado. Foi Ele que me alcançou, não fui eu não. Foi Ele que me chamou e eu ouvi a voz dele. Então por quê? Eu vou recomeçar o que na minha vida com 80 anos? Mas tem uns malucos aí que fica todo chapado de cocaína, de bebida, de droga, que ele acha que pode. Não vai recomeçar. A glória foi embora. E o que era a glória? A glória não era só a arca do concerto, era a presença de Deus no arraial dos israelitas. Mas por quê? Você veja bem, em 350 anos, Deus levantou 12 juízes, o último juiz é esse, para livrar Israel, que simultaneamente caía nas mãos dos seus inimigos. Parece pessoas, né, que quando cura um em casa, já cai o outro doente, cura aquele outro, já cai, morre um, já morre o outro, um desemprega, o outro desemprega também, aí fica... Eu sei que eu e minha mulher, nós assistimos com Palavra de Vida, já centenas de famílias e lares, até fizemos missão fora do nosso estado, levando caminhão de doação, peruas carregadas, para o quê? Para socorrer as primeiras necessidades dessas pessoas, que todas elas fizeram como Israel. Quando você despreza o Shekinah, que é a glória de Deus, então você está brigando com Deus que criou todas as coisas, inclusive você. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele pergunta: por que você entristece a Shekinah, a glória de Deus, o Espírito de Deus que habita em vós? Eu tenho conversado com muitos crentes, e eu já os vi, alguns já sentaram aqui, alguns já trabalharam comigo, cheio da graça de Deus. Era bonito vê-los orando conosco nos montes, fazendo os cultos e os ar livre, os trabalhos de libertação que fizemos. Aí de repente eu os vejo como que cabisbaixos, aí eu já sei o que aconteceu. A glória saiu. Por quê? Porque não observaram o que Paulo falou. A glória foi embora. Pedro diz para você ser sóbrio. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio, quer dizer, não se embriague, porque a Bíblia diz: não se embriagueis com vinho. Efésios 5,18.
porque nele só tem o que eles fizeram, o que eles receberam. Só tem o mal, contenda. Não embriague-se com vinho, porque nele tem o quê? O trabalho que você vê lá fora no mundo. Eu vejo o homem lá fora, ele pode estar com uma limusine, ele pode estar com apartamento de cobertura lá em cima. Se ele não tiver a arca do concerto com ele, então ele é um miserável, pobre, cego e nu. Você vê que no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia se sentia, se achava, enquanto que a igreja antes, a igreja de Filadélfia, a igreja que não teve reprovação de Deus, chama Filadélfia. Agora de Laodiceia, tudo reprovado dentro dela. Dentro dela. Por quê? Porque a arca, a glória, a Shekinah de Deus não estava lá. Em você, se a glória de Deus não estiver na sua vida, eu falo o que era a igreja de Laodiceia, pobre, cego e nu. Pode estar na glória efêmera deste mundo, e eu os vejo na televisão minha, eu os vejo andando aí com o público, eu os vejo ostentando uma glória que eu sei que daqui a pouco vai passar, porque virão os inimigos. Esse capítulo 4 ele é trágico, ele é cruel, porque o estilo de vida que Israel estava vivendo, como estilo de vida de quase esses 8 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra, é mentiroso. É que nem um camarada que ele fumou um baseado. Ele fumou um baseado, ele está viajando, tá? Entendeu? Até um maluco desse, eu estou com um cachorro lá fora hoje, ele falou, tá vendo? Eu estou de preto, não sei o que tem. Eu quase falo, não, o mais preto está dentro de você que você não consegue ver. Eu não falei, mas quase chegou aqui. Aí ele mostrou meu carro, o carro é preto também, eu estou estiloso aqui. E ele estava muito chapado. Muito louco mesmo, todo redondinho, entendeu? Aí eu vi ele subir e fiquei olhando, eu falei, puxa vida, esse camarada tem 20 e poucos anos. Poderia ser um grande personagem, para o quê? Para dar orgulho para os pais, para ele ser um orgulho para a sociedade, mas era uma coisa travestida de gente, subindo ali a rua que eu moro. Eu os vejo muito, porque lá embaixo tem uma biqueira, no favelão lá embaixo tem uma biqueira, e eles vão lá buscar aquilo que é o mal para a vida deles. Mas há muito tempo atrás, alguém falou para ele com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, com alguma desilusão, com algum problema doméstico, com um desemprego, com uma falta disso. Falou, não, dá um pega aqui, cara, está indo, você vai ver como você vai se sentir bem. O diabo é mentiroso, ele mentiu para essas pessoas. Mas eu pergunto, quantos que estão vivendo esse estado de coisas? E alguns estão com os melhores aviamentos passando aí, né, nas passarelas da vida, estão com os melhores aviamentos, as melhores confecções, os sapatos de cromo alemão, as gravatas de seda francesa. Mas eles estão no mesmo estado desse que está na Cracolândia, porque eles não podem viver. E por que estão assim? Porque eles estão sem a arca. Israel menosprezou a arca, e o inimigo de Israel, que eram os filisteus, foram e fizeram guerra contra eles e os venceram. E eles então, aí vem o mal da religião. Religião, presta atenção, ela tem sido a maior desgraça do homem na terra, religião. Pode ser qualquer uma delas.
Até porque o catolicismo não salva, o islamismo não salva, o budismo não salva, o confucionismo não salva, o protestantismo não salva, o espiritismo não salva. Só Jesus é que salva. Fora dele não há salvação, diz a minha Bíblia. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Só um nome pelo qual o homem pode ser salvo. E esse nome chama-se Jesus Cristo. E essas pessoas desprezaram, e eles desprezaram. Então veio os filisteus e fizeram guerra. Eles foram para a guerra, perderam a guerra, morreu uns 3.000 pessoas, diz aqui o capítulo 4. Aí eles falaram, sabe por que nós perdemos? Porque nós estamos sem a arca do Senhor. Deus não fez a arca dele para ficar indo em batalhas, pelo contrário, a arca dele era para ficar no Santíssimo, para ser adorado o Deus daquela arca. Assim como essa Bíblia é para ser adorado o Deus dessa Bíblia. Não adianta você pôr essa Bíblia na sua estante aberta. Eles levaram a arca para lá, ficou pior ainda. Por quê? Porque chegou o dia do juízo. O mundo está no seu apocalipse. Nós estamos como que fechando a história do homem no planeta Terra. Esse livro aqui está se cumprindo a cada dia. Só aquele que vive anestesiado, entorpecido, o viciado, o drogado, o mentiroso, o ladrão, a prostituta, e ele não consegue. Por quê? Porque ele não se atém a ler esse livro. E esse livro que é o Código de Deus, que tem as normas de como Deus está conduzindo o processo. Só aquele que medita e folheia essas páginas é que ele está sabendo e vendo cada acontecimento, cada distúrbio, cada sintoma que vive essa terra. Eu vou procurar nesse livro e vejo que ele anunciou com antecedência. Deus tem a história do planeta Terra na mão dele, está registrado aqui. E eles então foram levar a arca para a batalha, levou para o arraial, para aquela contenda que eles estavam tendo com seus inimigos. Eles deviam ter se dobrado diante do Senhor desta arca, lá no tabernáculo, em Siló. Eles deveriam despertar o seu sacerdote, que era o sacerdote Eli, que morreu. E agora esta mulher, que casou com o Finéias, tinha 2 filhos, ele, Ofni e Finéias. Essa mulher, em primeiro lugar, ela vê que a nação dela perdeu a guerra. A notícia que ela recebe, a primeira notícia: perdemos a guerra. Quem é que quer perder guerra? Nós queremos vencer. Nós queremos levantar o estandarte da vitória. Nós queremos subir no pódio. Perdeu a guerra. Mais ainda, de repente, ela sabe que o seu sogro de 90 anos morreu. Caiu de uma cadeira quando soube que a arca tinha sido levada pelos inimigos. Ele cai do seu assento numa cadeira e estrangulou o próprio pescoço e morreu. Em terceiro lugar, ela sabe que o seu cunhado morreu. Você já viu uma sucessão de desgraça que uma mulher está vivendo, e ela está para parir, ela está para dar à luz, e de repente alguém fala para ela: seu marido também foi. Aí as dores chegaram. Você vê o emocional como que é? Quando você ouve coisas ruins, o seu coração se fecha, os seus órgãos se contraem. Quando você ouve coisa, por isso que Pedro diz: fale as palavras de Deus. Quando você ouve as coisas gloriosas que esse Deus da Bíblia realiza e faz, então todos os seus órgãos e membros, eles se exaltam, eles pulam de alegria, eles se alegram. E de repente ela recebe a contração e ela vai dar à luz. E nasce aquela criança. E as parteiras que estão assistindo ela, diz para ela: fica firme, porque você
está dando à luz a esta criança. E ela vai respirar a última vez. E ela vai dar nome a este menino. Um menino sem glória. E acabou. Foi-se a glória. Nasceu sem a glória. Nasceu de desastre. Nasceu sofrendo as consequências do que? Dos seus antepassados. Por isso que a minha Bíblia diz que o Senhor veio para fazer coisas novas. Isaías diz: eu faço coisas novas que você não sabe. O nosso Deus é um Deus de renovação, de restauração, de restituição. Esse é o Deus da Bíblia. Então nasce esse menino e ela então batiza ele com esse nome. E acabou. Porque tinha perdido tudo. O mundo tem perdido tudo. O mundo perdeu. Eu tenho um saudoso pastor, né, que é o Roberto Rabelo, e eu tenho uma mensagem dele no meu ouvido, de um pastor londrino que gritou: perdemos todas as coisas. Se ele pregasse hoje, ele estaria tão em evidência como pregou há 30, 40 anos atrás. As profecias se foram, os milagres se foram. A igreja, isso eu estou acrescentando, não é fala dele, já está indo, já se foi, mas não foi para arrebatamento, se foi para esse liberalismo, esse mundanismo que entrou dentro da igreja, e a glória foi embora, a igreja foi embora, porque não tem glória. Você talvez está indo embora porque você não tem glória, porque se você tem glória, a glória vai sustentar você, vai manter você, vai garantir você, mesmo que você esteja nos piores momentos. Quantos que estão aqui, que eles estavam em prisões, em cadeias, estavam escravos, e de repente eles mantiveram a glória de Deus na vida deles. E o que aconteceu? Eles triunfaram em meio aos maiores desafios. Hoje eu vejo essa geração que diz que é crente nem aí, cheio de dengo, e cheio de resquícios, e lamentos, e murmúrios. Eu fico vendo, se eles vivessem o estado de muitos personagens que estão aqui, que eles, quando sofriam, eles glorificavam a Deus. Os heróis da fé, Buller e Banner também escreveram dos heróis da fé. E eles, quando estavam sendo queimados vivos em praça pública, eles cantavam a Deus. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. Eram crucificados e glorificavam a Deus. Quando ofereciam para ele livramento, para eles não morrerem, eles preferiam ser mártires do que negar a Jesus. Era oferecido a eles. Você percebeu que eu e você negamos a Jesus? Eu estou falando para vocês que eu aqui no Brasil, é que essas pessoas, nós temos uma geração, uma sociedade nova. Quando eu digo que eu fazia ficha como menor, e tinha lá a minha cor, eu não podia pôr branco, nem eu tinha que pôr pardo, eu sou pardo. Quando tinha lá religião, eu tinha que pôr católico, e eu não era católico, minha família já era protestante. A minha mamãe aceitou Jesus com 9 anos, com meus 9 anos, quando nós fomos pela primeira vez na igreja. Eu aqui no Brasil, hoje fica esses caras fazendo essas campanhas, essas feministas aí, que para mim são nojentas, as feministas, né? Que elas estão defendendo aborto, defendendo direitos que negam o direito dos outros. Mas elas querem dizer que elas são senhoras dela. Eu fiz aqui em São Paulo, aqui no Brasil, religião, eu punha católico, porque senão a empresa não me pegava, eu como menino, e podia dar até o nome dessa empresa que não existe mais. Isso foi há 60 anos atrás.
Nós negamos a Jesus por qualquer coisa. Os nossos interesses. O moço, ele quer gostar da moça, ele vai para a igreja, né? Ele vai para a igreja, entendeu? E ele não se preocupa com... não tem afinidade nenhuma, mas ele está interessado na moça. A moça está a mesma coisa. Eu já falei para você daquela moça que, quando o menino quis namorar com ela, falou, não posso porque eu sou crente. Ele falou, como é que é esse negócio? Tem que ir lá na igreja. Foi lá, entendeu? E falou, agora já sou crente. Ela falou, não, você não é crente só porque você foi na igreja, você não é crente. Você não batizou ainda, como é que é? Vai falar com o pastor. Foi lá conversar com o pastor instruiu ele, o primeiro batismo, ele dentro da água. Aí, falou, agora já estou batizado, podemos namorar? Não, você não foi batizado com o Espírito Santo, como é que vai conversar com o pastor? Aí foi conversar com o pastor falou, você para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa consertar mesmo a sua vida, alinhar-se com Deus e orar bastante. Temos a reunião de oração, onde o Senhor tem batizado muita gente com o Espírito Santo. Aí ele começou a ir por causa da moça, e orava, até que um dia o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Eu falei isso na rádio há 30 anos atrás. Aí quando ele foi batizado, a moça estava na reunião de oração, acabou a reunião, ela foi, abraçou o moço, falou, agora nós podemos namorar. Ele olhou ela assim e falou, Deus falou para mim que eu vou ser missionário, fui chamado para a missão. Ela salvou aquele moço que se tornou missionário, e ele não casou com ela. Que moça inteligente, né, aquela? Eu falei muito isso na emissora, tinha muitas ilustrações que nós dizíamos. Ele foi cheio do Shekinah. Quando ele foi cheio de Shekinah, a moça deixou de ser importante para ele, porque agora a Shekinah, o Espírito Santo de Deus, a glória, o Pentecoste que caiu lá no Atos 2 em Jerusalém, encheu a alma deles, que eles perderam o medo, abriram a porta do templo e pregaram. Esse moço então agora, ele percebeu que a moça já não era mais importante, e o importante era agradar a Deus, o Deus que o salvou e encheu ele da glória, o Deus desta arca aqui, é o Deus que nesta noite nós estamos pregando, que ele, se não estiver em você, você é um acabou. Se ele não estiver em você, você não tem a presença dele, e você vai ficar vulnerável aos filisteus. E os filisteus vão zombar da sua fé, porque vão pegar a sua arca e vão levar para lá. Vão pegar a sua Bíblia e vão dizer, isso é um livro qualquer. Hoje eles menosprezam a Bíblia por causa dos protestantes, dos crentes, dos cristãos. Por isso que eles menosprezam esse livro. Mas eles não tiram a glória que está nesse livro, não. Continua esse livro sendo a palavra de Deus, mesmo que eles o desprezem. Mais tarde, eles irão se arrepender, como Pilatos, como Herodes, como os judeus, como os romanos, como aqueles que crucificaram Jesus e o mataram. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os olhos o verão, até aqueles que o transpassaram. Você já imaginou? Aqueles que mataram Jesus, as autoridades religiosas, as autoridades políticas, aqueles que achavam que Jesus estava perturbando, porque o Evangelho perturba. A primeira coisa que o Evangelho faz em você é perturbar você, que você se acha, você que está me assistindo aí ou vai me assistir, você se acha importante, sou senhor de mim, eu que mando, eu que faço. Não, você não é. Você está enganado na sua composição, na sua postura, porque quando você conhece o Deus desta Bíblia, o Deus desta arca, então você não se eleva, você não quer sobressair das demais outras pessoas. Pelo contrário, você quer ser um porta-voz, um arauto, você quer ser um mediador dele, para que ele não afunde no pecado e vá para o inferno.
Quando a gente vê as pessoas, eu não sei, eu sofro quando eu vejo as pessoas viciadas e drogadas e vivendo esse carnaval que eles vivem dessa porta para fora. Então eu sofro, eu me agonizo. E eu fico me perguntando, Senhor, como tirar essas pessoas? Dá voz a elas, Senhor. Dá ouvido para eles escutarem. Elas estão enebriadas, embriagadas. O Efésios, no capítulo 5, 8 diz: não se embriague com vinho, mas seja transformado pelo Shekinah, pela glória de Deus, que criou todas as coisas. E o Davi estava anunciando, no reino dele, quem olhasse para Jerusalém, quem olhasse para Israel, eles viriam o quê? Viriam o Deus de Davi, que construiu todas as coisas. Israel está até os dias de hoje lá. Israel está até o dia de hoje lá. E cadê os poderes que já viveram e até escravizaram Israel? Eu posso contar uns par deles: os egípcios, os medo-persas, os gregos, os romanos. Cadê os babilônios? Cadê a história deles? E nunca vão chegar a nada, mas Israel continua lá. Por quê? Porque a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, está lá com eles. A Shekinah está lá com ele, está castigando ele como castigou aqui, entregou nas mãos dos filisteus, eles entregaram na mão dos palestinos, e eles têm muita graça de Deus, para Deus não deixar que eles invadam ali, como vão invadir no futuro. Mas não chegou a hora ainda, viu? Está preparando, o Armagedon está sendo preparado, lá do Apocalipse 16, para essa grande invasão de todas as nações, para destruir Israel. Mas eles vão cair do cavalo, como Hamas caiu do cavalo. Eles fizeram o que fizeram, machucaram. E as consequências agora? Será que eles vão aprender? Não, eles continuam ainda, o mundo árabe continua ainda dizendo: nós vamos eliminar os judeus daquele lugar, nós vamos tomar aquela terra e vamos acabar com eles. E eu olho, vejo eles falando essas coisas, expressando dessa maneira. Eu falo: vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia. Se vocês conhecessem a Bíblia, e se Israel conhecesse a arca, eles não levariam a arca para a guerra. Não levariam. Pelo contrário, eles iriam se encurvar diante do Deus desta arca. E esse Deus dessa arca iria fazer o que com esses inimigos? Iria espantá-los. O que o Salmo 91 diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, Israel, você, igreja, não será atingido. E como é gostoso você viver esta confiança, essa segurança. Depois a gente, em casa, você pode ir para o capítulo 7. E no capítulo 7 aqui do livro de Israel, a Bíblia diz que os mesmos inimigos foram derrotados. Os mesmos inimigos. E eles então perderam deste mesmo povo, porque esse povo tinha se consertado com Deus. Então, as cidades que eles tomaram, Israel tomou de volta. E agora a minha Bíblia diz que Israel venceu. Então você que está com a vida no capítulo 4 do Icabô, você pode ir para o capítulo de número 7, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, que é o verso 12 do capítulo 7. Você pode, você que está me assistindo aí pela internet, sair do capítulo 4 do Icabô e ir para o capítulo 7 e 12, diz: o Senhor até aqui me ajudou. Porque pegou os seus inimigos e trucidou eles, espalhou com todos eles. Não tem
nação poderosa para destruir o povo de Deus, que é o povo de Israel. Então, os Xi Jinping, os Putin da vida, os Kim Jong-un da vida, eles estão redondamente enganados, viu? Os Ayatollah do Irã estão enganados. O mundo inimigo de Israel estão enganados. Quando Israel, como aconteceu e como acontece comigo, pecar, Deus vai corrigir como eu sempre corrigi minhas filhas. Quando eu corrigi minhas filhas, não foi para destruí-la, mas foi para que elas fossem o quê? Abençoadas no futuro. Deus faz isso com Israel, porque Deus já tem Israel no futuro. Israel sabe do seu passado, está vivendo um presente, mas vai ser projetada para um futuro que este livro diz, assim como a igreja, que sofre no passado, sofre no presente, mas tem um futuro que não se pode imaginar, porque foi preparado por Deus nos céus. E a pergunta é, por que viver o capítulo 4 de 1 Samuel, se existe o capítulo 7, e um Deus com um braço poderoso que quer te ajudar? Deixa Deus virar a página da sua vida. Agora, Ele não vai virar a página da sua vida para você ir lá na festa dos gays, na Paulista. Não vai. Ele não vai para você ir lá, né, em Manaus, para você ir para a festa do boi, esse ou daquele. Não. Para o carnaval de Salvador, no Rio de Janeiro, de São Paulo. Não, Ele não vai. Ele vai abençoar você, para você se prostrar diante dEle e glorificar e dizer: o meu Deus é o Deus que faz justiça na minha vida. O meu Deus é que realiza os meus sonhos. O meu Deus é que me leva aonde eu pretendo chegar. E eu, como igreja, como Israel, pretendo chegar ao lar dos céus. E todas as religiões falam de céu. Todas, sem exceção na terra. Entendeu? Mas eles não sabem o que é céu, porque eles não conhecem quem é o dono dali. O dono dali é Deus, é o Deus dessa arca, que quer pegar os seus inimigos que está te destruindo no capítulo 4, que é a vida de hoje de bilhões de pessoas, e projetá-las como que num sonho para o capítulo 7, e esse mesmo inimigo, ele ser derrotado e você ver que eles estão ali prostrado no chão, como Isaías viu o gigante prostrado ali aos seus pés. E a pergunta é: por que não aceitá-lo hoje? Por que não receber no seu coração agora? Por que não fazer uma aliança com Ele neste lugar, nesse momento, onde você está? Aonde você está, numa condução, no carro, num quarto de hotel, de motel, na sua casa, onde que você estiver, numa festa que você estiver e abrir o seu celular e de repente esse pregador está dizendo para você que Deus tem um futuro melhor e quer tirar você do Icabô da sua vida, quando toda a glória já foi embora. Tem gente vivendo tanto inferno. Essa mulher está vivendo o inferno porque perdeu a guerra, o sogro morreu, o cunhado morreu, o marido morreu, e agora ela vai morrer também, e aquilo que ela gera sem futuro, porque gera sem glória. Que triste! É uma sucessão de coisas ruins que está acontecendo neste mundo. Agora Deus tem uma proposta, e essa proposta chama-se: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta mensagem, Senhor, ela é poderosa para transformar todos aqueles que a ouviram e ainda ouvirão através, Senhor, desta ferramenta. Clamo a Tua graça, suplicando ajuda, Senhor, aqueles de pouca fé, como aquele pai que precisava do filho
ó Deus, que estava morrendo na mão do diabo, do inimigo, que lançava na água, no fogo, e o Senhor o socorreu, ajudando na fraca fé. Faz isto nesta noite, e que eles venham a Ti, se rendam a Ti, para viver a vida de ajuda do alto e dos céus. Eu te peço em nome de Jesus.